parábola de Jesus Cristo. O construtor de uma torre. Lucas 14, 28, 30. Há muitos anos, em uma pequena aldeia, viveu um homem sábio e visionário. Ele era conhecido como o construtor de torre, e sua história ficou eternizada em uma parábola contada por Jesus, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30. Era uma manhã tranquila quando o construtor de torre começou a planejar a construção de uma torre magnífica em suas terras. Ele olhou para o terreno, mediu cuidadosamente a área e começou a sonhar com a grandiosidade da estrutura que imaginava. Sabia que construir algo tão imponente demandaria tempo, esforço e recursos significativos. Na parábola, Jesus conta que o construtor de torre, antes de começar a obra, sentou-se para calcular os custos. Ele não queria se lançar em um empreendimento sem antes considerar se teria os meios necessários para concluí-lo. Este homem sábio sabia que a construção de uma torre requer planejamento, organização e uma visão clara do objetivo final. Ao longo dos dias, o construtor de torre começou a colocar os alicerces tijolo por tijolo. Cada detalhe era pensado, e ele acompanhava de perto cada etapa da construção. Se deparava com desafios, mas sua determinação e sabedoria o mantinham firme no propósito. A parábola nos ensina sobre a importância de contar os custos em nossa jornada de vida. O construtor de torre é um exemplo de prudência e sabedoria, pois compreendeu que, assim como na construção de uma torre, na vida também enfrentamos desafios e adversidades. É preciso avaliar se estamos dispostos a investir tempo, esforço e recursos para alcançar nossos objetivos. A torre representava não apenas uma estrutura física, mas também simbolizava os sonhos e aspirações que todos nós temos. O construtor de torre nos lembra que nossas metas exigem reflexão e comprometimento. Ele nos encoraja a pensar sobre o que queremos alcançar e se estamos dispostos a fazer os sacrifícios necessários para concretizar nossos sonhos. O sol se punha no horizonte enquanto a torre se erguia majestosa no campo. O construtor de torre sorria com satisfação, pois sabia que sua jornada valerá a pena. Ele aprendeu que a paciência, a perseverança e a prudência são elementos essenciais para a construção de algo duradouro e significativo. Ao refletir sobre essa parábola, somos desafiados a avaliar nossas próprias vidas. Estamos construindo algo que perdurará, algo que impactará positivamente as gerações futuras? Ou estamos nos lançando em empreendimentos sem considerar os custos, correndo o risco de ver nossos esforços desmoronarem? Que possamos aprender com a sabedoria do construtor de torre e, assim como ele, contar os custos, perseverar diante dos desafios e construir uma vida significativa e duradoura. Que nossas torres, sejam elas físicas ou simbólicas, sejam testemunhas do nosso comprometimento e da nossa capacidade de sonhar e realizar. Santíssimo Deus, eterno e todo-poderoso. Quero iniciar esse atendimento de hoje, Pai, e te apresentar os nossos construtores de torres que temos aqui. E eu não sei, Pai, quais são as torres, sejam físicas ou simbólicas, que a Vânia, a Janaína, o Daltron, a Tayla, a Madalena estão construindo nas suas vidas. Mas tu, Pai, conheces as torres de cada um desses, inclusive as torres do Gelson, da Mariane, do Telmo, do Miguel, da Letícia, da Maria de Fátima, do Paulo Sérgio, da Ana Brígida. Conhece as nossas torres e os desafios que nós temos todos os dias das nossas vidas. Conhece os desafios e as torres que a Ilse, que o Cláudio, que a Rosilei e o Matheus estão construindo. As torres da Lúcia,
da Sebastiana, do Bernardo, da Odila, da Thaís, do Leandro, as torres da Salete, da Ieda, do Marcos, da Sabrina, da Cláudia, do João, do Manuel Reis, do Juscelino, da Terezinha, da Gabriela, da Nádia. Conhece as torres que a Cleia está enfrentando. Conhece as torres que a Cilei, o Jefferson, a Laura estão enfrentando, a Sandra. Conhece as torres que o Marcos e a Sandy muitas vezes estão precisando colocar as bases e sustentar. Conhece todas as torres da Lúcia, do Hernani, da Clediane, da Juscelia, do Caio, da Muiara, da Ana Paula, da Maria Eugênia. Conhece as torres da Juliana, do Carlos. Conhece as muitas torres da Maria Alice, da Maria Cecília, da Franciana. E conhece também, Pai, as torres que esse teu servo aqui já construiu e está construindo. E eu não sei qual é a situação que hoje, esta parábola que iniciou a gravação de hoje, eu não sei qual a torre que hoje você está enfrentando, mas eu quero repetir a você estas palavras. Quem de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula a despesa para ver se tem o suficiente para completá-la? Senão, ele lançará o alicerce dela, mas não conseguirá terminá-la. E todos os observadores começarão a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não conseguiu terminar. E é com esta parábola e pedindo que o Deus Altíssimo olhe profundamente para cada um de nós e as torres que nós estamos construindo na nossa vida, que eu quero orar por você hoje. Eu quero rezar por você, quero enviar boas energias e quero te trazer essa mensagem também deste clamor pela capacidade de crescer de uma forma saudável. O mês que nós estamos ativando hoje é outubro e você já sabe que não precisa esperar 10 meses para que você receba essas energias. Essas energias vão estar sendo ativadas em você hoje. E principalmente as torres que são construídas num crescimento com amor, verdade e equilíbrio. E nesse 10º dia dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, o Espírito nos conduz a esse tema profundamente necessário: crescer sem adoecer por dentro. Os cálculos que a parábola nos fala não são só cálculos matemáticos, mas são cálculos do nosso crescimento interior sem que isso nos adoeça. Hoje está repleto de pessoas por aí doentes, porque muitas vezes estão construindo os grandes projetos das suas vidas e não conseguem terminar, não conseguem avançar. E esses projetos que eu estou dizendo não são só projetos de uma profissão, um curso universitário, ou às vezes coisas que você começou e muitas vezes talvez não conseguiu terminar. Mas adoecer por dentro, porque se deixa muitas vezes ser guiado pelos outros, que não estão ali quando você fez os cálculos da torre que você está construindo. E muitas vezes você não encontra os apoios necessários, as bases necessárias para que essa torre, que se chama vida, essa torre que se chama Vânia, Janaína, Daltro, Thalia, Madalena, essa torre que se chama Gelson, a vida da Mariane, do Telmo, do Miguel, da Letícia, da Maria de Fátima, do Paulo Sérgio, da Ana Brígida. As torres internas nossas, como a Ilse tem as dela, o Cláudio tem as torres internas dele, a Rosilei, o Mateus a mesma coisa, a Lucelena, a Sebastiana. As torres do Bernardo, as torres internas e desse crescimento interno sem adoecer, que a Salete muitas vezes vive na sua vida, a Ieda, o Marcos, a Sabrina, a Cláudia, o João,
o Manuel, Juscelino, a Terezinha, a Gabriela. Todos esses nomes eu já nomeei no início, mas eu quero nomear novamente para que você entenda de que torre estou falando. E eu quero também lembrar das torres da Nádia, das torres da Cleia, sem adoecer por dentro. Por quê? Porque muitas vezes nós temos crescimentos na nossa vida que não são saudáveis. E pode ser que a Cirlei, o Jefferson, a Ana Laura já tenham experienciado isso. A mesma coisa com a Sandra. Pode ser que essas experiências desse crescimento talvez não tenha sido tão saudável assim para o Marcos, para a Sandy, para a Lucilena, para o Hernani, para a Cleidiane, para a Juscelia, para o Caio, para a Muiara, para a Ana Paula, para a Maria Eugênia. Talvez tenham dores internas ainda na Juliana, no Carlos Eduardo, na Maria Alice, na Maria Cecília, na Franciana. E sabe quantas dores internas eu já tive que também me curar delas? E por quê? Porque muitas vezes nós buscamos um crescimento, só que esse crescimento não é num caminho saudável. Há crescimentos na nossa vida que ampliam resultados, mas enfraquecem a nossa alma. Quantos de vocês que foram nomeados aqui, ou que essa gravação chegou para você, que você está trabalhando num trabalho que está matando você? Ou que você está vivendo aquele relacionamento tóxico, porque você tem uma dependência emocional dessa pessoa, às vezes até uma dependência financeira, e você tem medo que essa pessoa até te mate. Outro dia eu atendi uma mulher que está passando por essa situação, ela não consegue se soltar do relacionamento tóxico que ela vive. E ela inclusive tem medo que não sei nem como é que eu posso chamar esta criatura, a faça algum mal. Há crescimentos na nossa vida que ampliam resultados. Quantas campanhas de marketing você fez já na sua empresa e você talvez assumiu riscos que você não precisava ter assumido? E às vezes o crescimento e o lucro foi mínimo ou foi zero e problemas que você trouxe para você. Eu tenho empresários aqui que estão fazendo esse atendimento de 12 dias. Crescimentos que ampliam resultados, mas enfraquecem a nossa alma. Aceleram muitas vezes conquistas, mas desorganizam emoções e relações. Por isso este clamor de hoje, pela capacidade de nós crescermos de uma forma saudável, ela é em busca de crescer para o bem e com estabilidade, propósito e paz interior. Entenda uma coisa. Crescer em tudo naquele que é a cabeça de tudo. Tem um texto que eu gosto muito, se eu não me engano, me desculpe se eu estiver citando a citação errada, mas se não me engano é da carta de João, onde que diz que ele cresça e eu desapareça. E quando a gente lê esse texto, nós podemos correr o risco de achar que a nossa vida humana é uma vida onde nós nos sabotamos ou nós nos diminuímos para que Cristo cresça. E isso está totalmente equivocado, essa visão. Quando Deus envia Jesus para ser o nosso Messias, nosso Salvador, e traçar um caminho, uma rota para o Pai novamente, Ele está dando uma oportunidade para que a gente desperte o Cristo interno de cada um de nós. Que Ele cresça e eu desapareça, não é você se humilhar ou se rebaixar, ou achar que você está aqui para sofrer. Mas é você ter essa capacidade de crescer de forma saudável com o Cristo dentro de você. E não é um Cristo religioso, é a força do Cristo, é a unção que você recebe. E isto significa que todos nós podemos avançar e ter um avanço verdadeiro.
E para nós termos esse avanço verdadeiro, melhor dizendo, nós precisamos ter um centro, uma raiz, uma direção. Colocarmos Cristo no centro é uma oportunidade de crescermos de forma ordenada, sem ansiedade, sem vivermos muitas vezes uma vida solitária. E nós vamos experimentar propósito e paz interior. O texto de Efésios nos fala também de um outro tipo de crescimento. E ele nos fala que o crescimento saudável da nossa vida, para que essa torre se mantenha em pé, ele acontece na verdade e no amor. E verdade sem amor endurece, a coisa fica ruim. E amor sem verdade se confunde tudo. O equilíbrio entre uma verdade e um amor é o que nos sustenta um crescimento saudável. E o amor que me refiro aqui não é um amor romântico. É um amor de curarmos padrões de autossabotagem, de relações tóxicas. E muitas vezes esse relacionamento tóxico que você vive é com você mesmo. O dia de hoje, nós estamos então aqui lutando por esse clamor para nós curarmos e termos um crescimento ordenado, curarmos as desordens da nossa vida e que esta torre mantenha-se em pé. Aquela pessoa que constrói a sua torre o quer viver com base em comparações, pressões externas, necessidade de ser aprovado, ou que busca muitas vezes algo para preencher os seus vazios emocionais, os tantos vícios que existem por aí. É esse tipo de situação que nós precisamos curar dentro de nós para termos um crescimento saudável. E qual que é o preço alto que muitas vezes pagamos por não buscarmos essa cura interior e esse crescimento de forma saudável? Esgotamento, perda de sentido, rompimentos internos, falta de domínio próprio. O outro fala alguma coisa para você, você explode. Você não admite que está errado também. Não admite muitas vezes que tem coisas dentro de você que precisam ser ainda curadas. Deus, entenda de uma vez por todas, não chama você para crescer às custas dos outros, ou muitas vezes a custas de você buscar um sofrimento ou viver um sofrimento. Pare de achar que a sua vida, se não houver um sofrimento, você não conquista as coisas. Aquelas pessoas que pensam assim, para mim é tudo difícil. Cuidado quando você declara essas maldições para você mesmo, para você mesma. O crescimento de forma saudável é um passo a passo que você faz com Deus guiando, para despertar inclusive esse Cristo interno. E esse crescimento você pode levar para todos os setores da sua vida. Você pode levar para suas finanças, para os seus relacionamentos, um crescimento saudável. É muito curioso quando eu atendo, eu faço uma média de 10, às vezes até mais, de 10 atendimentos por dia. E é muito curioso quando uma pessoa ela vem, faz um atendimento e ela quer que a vida dela se resolva no dia seguinte. Eu atendo pessoas que se consultam comigo há 3 meses, 4 meses, atendo pessoas que estão em processos mais longos. E como é bonito quando essas pessoas olham para trás e veem o quanto elas já melhoraram e o quanto elas se transformaram.
Mas entenda que a espiritualidade, o agir de Deus não é mágico. Ele é um crescimento e uma capacidade de forma saudável e progressiva. E não adianta você querer curar as pessoas da sua empresa, querer curar o seu marido, a sua esposa, seus filhos, curar no sentido de que eles mudem, se você também não passar pelos seus processos internos de mudança. Você que é empresário, por exemplo, não adianta você remodelar toda a sua empresa e continuar com as mesmas mentalidades, os mesmos tipos de pensamento. Um grande empresário que infelizmente já é falecido, desencarnado, Abílio Diniz, ele dizia que dentro de uma empresa existem duas coisas, pessoas e lugares. Pessoas certas nos lugares certos. Não adianta você colocar uma pessoa que não sabe falar em público ou que não tem muitas vezes essa desenvoltura para ser um vendedor ou para ser um gerente dessa empresa. Não adianta, não é assim que funciona. Precisa ter um crescimento ordenado, precisa ter um planejamento, precisam ter pessoas certas nos lugares certos. Nem todo mundo é feito para ser gerente de uma empresa. Até porque muitas vezes para que o gerente possa fazer o trabalho dele, precisa ter uma excelente equipe técnica, uma excelente equipe administrativa, um comercial que funcione e assim por diante. O construir as torres exige sabedoria e exige muito esforço de cada um de nós, mas exige também presença de espírito e você entender muitas vezes as mudanças que você precisa fazer. Hoje nós estamos aqui ativando as energias do mês de outubro, mas essas energias já passam a ser ativadas em você agora. E eu convido você a fechar os teus olhos. Vai fechando os teus olhos para que você possa viver essa experiência agora e olhar para a sua vida, seja lá quando você começou a construção dela. Vamos imaginar que em um determinado momento da sua vida, você ainda eram os teus pais que muitas vezes te direcionavam, ou os seus responsáveis, as pessoas com quem você cresceu. Mas houve um momento da sua vida que você teve que tomar uma decisão de você começar a construir ela sozinho. E não queira olhar para trás e botar a culpa nas pessoas que criaram você. Não faça isso com você e não se sabote novamente. Ah, eu sou assim porque fulano de tal que me criou dessa forma. Então mude. Ah, eu não posso mudar. Você pode sim. Não só pode, como você deve fazer as mudanças necessárias na sua vida. Porque senão, de fato, os que você culpa vão ter razão, porque eles vão continuar perpetuando na sua vida e você vai continuar perpetuando muitas vezes as maldições que vieram através deles. Então, num dado momento da sua vida, você começou a construir a sua vida, a sua história, a sua torre. Como é que foi o início desse crescimento? E nesse atendimento de hoje, eu quero que você trabalhe principalmente o auto-perdoar-se. É muito interessante quando nós nos deparamos com situações da nossa vida e que nós olhamos para trás e a gente vê muitas vezes coisas que ficaram para trás ou erros que cometemos. E é muito duro isso. É muito difícil, muitas vezes, nós temos esta visão. E o atendimento de hoje, eu quero convidar a você, nessa meditação, nessas ativações que nós vamos fazer agora, e mais que ativações, é o seu relacionamento com Deus e esse contato que você vai ter com Deus agora. Eu quero que você viva essa experiência de você olhar para trás no dado momento que você começou a construir a sua torre, a sua vida. Talvez o dia que você saiu da casa do seu pai e da sua mãe, ou talvez o dia que você casou, o dia que você foi morar em outro lugar. E olhe para trás. Eu não trabalho com passado.
Quem já fez consulta terapêutica comigo sabe que eu não perco tempo com o passado. Mas no atendimento de hoje, eu vou fazer você pensar um pouco diferente a respeito disso. E nós vamos visitar o passado não para tentarmos encontrar nele culpados, e nem mesmo você. Mas existe algo que muitas vezes nós precisamos fazer, que é uma busca por perdão e principalmente nos perdoarmos. Então feche os teus olhos e eu convido você a fazer um processo de respiração e vá permitindo que a espiritualidade vá mostrando a você, desde já, desde o início dessa meditação, quando você começa esse processo de respiração, que a espiritualidade vá mostrando a você a construção da sua torre, chamada vida, o seu projeto, as coisas que você fez. Talvez não tenha sido uma torre, tenha sido várias torres que você construiu ao longo da sua vida. Cada setor da sua vida é uma torre. Podemos pensar assim também, se for mais fácil muitas vezes para você visualizar. Então vá trazendo a imagem da sua vida agora na sua mente e vá voltando lá no momento que você tomou decisões, saiu da casa do seu pai e da sua mãe, começou a construir a sua vida sem mais depender deles ou sem ter a influência deles direta em você. Vai trazendo essas memórias. Talvez tenha sido uma celebração de casamento que marcou essa divisão, esse novo começo, essa construção dessa torre. Talvez tenha sido uma escolha que você fez, talvez uma viagem para um outro país, para uma outra cidade. Qual foi o momento que você começou a construir a torre, a história da sua vida? E à medida que você vai tendo intuições da espiritualidade, das cenas que forem sendo retratadas na sua mente, vão ter coisas que você vai se lembrar e não são tão boas assim. E é nesse momento que eu quero que você diga para você mesmo: eu me perdoo por eu ter feito essa escolha, eu ter ido por esse caminho. Vou te dar um exemplo. Se você teve algum problema de relacionamento, talvez com alguém com quem você se casou, e começar a vir as memórias do momento que você estava lá, assumindo esse compromisso e começando uma torre, um projeto de família com essa pessoa, volte essas imagens na sua mente e comece a pedir perdão para você mesmo, para você mesma. E se por acaso na sua mente começarem a vir memórias aleatórias, não tem problema. À medida que essas memórias forem vindo na sua mente, vá se perdoando. Como é que você quer avançar na sua vida sem liberar perdão para você mesmo? Quantas vezes nós vivemos esse exercício do perdoar, mas muitas vezes não nos perdoamos. Nós perdoamos os outros, mas não perdoamos a nós mesmos. Aquela escolha, aquela situação, aquele erro, aquele equívoco, vá se perdoando. Eu fui por esse caminho, eu fiz isso, não foi bom para mim. Eu me perdoo porque não foi bom para mim isso. Vou tirando este peso. E que o Espírito Santo de Deus seja derramado em você agora, para que você possa viver essa experiência e deixar que Deus fale com você e vá trazendo essas memórias que você precisa perdoar dentro de si mesmo, para que você possa reconstruir, construir do zero, melhor dizendo, a torre da sua vida. Agora fazendo os cálculos certos, as escolhas corretas, os caminhos corretos.
Permaneça alguns momentos com a espiritualidade e faça esse exercício de se auto-perdoar. Você vai ver que até desinflamar o seu corpo você vai. Porque muitas vezes o seu corpo está doente de tanta coisa negativa que você joga nele, de química do seu corpo, de pensamentos que você produz, de coisas que ficaram para trás e você se culpa até hoje por aquilo. Às vezes que você teve alguma escolha insensata, medos que você alimentou naquele momento e fizeram muitas vezes você decidir por aquilo que não foi um alicerce positivo para a torre da sua vida. O Cristo nos fala: quem de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula a despesa para ver se tem o suficiente para completá-la? Qual foi o cálculo errado? Ou qual talvez aquilo que lhe faltou para você completar esta torre? Pense na torre chamada relacionamentos, na torre chamada trabalho, profissão. Talvez algum caminho profissional que você queria ter percorrido e acabou percorrendo outro, por medos, inseguranças. Calcular a despesa, ver se tem o suficiente para completar. Libere perdão para si mesmo. Hoje nós não estamos falando de coisas que os outros fizeram para você, mas esse crescimento ordenado da sua vida, ele passa por essa experiência de se perdoar, se limpar. E talvez você tenha lançado alicerces na sua vida que te conduziram para problemas que até hoje você sofre e enfrenta eles. E talvez você passe por isso que o Cristo fala aqui, nessa metáfora, nessa parábola. Os outros vão começar a zombar dele, zombando de você, dizendo:
Ele começou a construir, mas não conseguiu terminar. Quantas vezes você foi acusado injustamente? Quantas vezes apontaram o dedo para você? Eu te falei. E entenda de uma vez por todas que, mesmo que hoje você olhe para trás e veja que teve situações na sua vida que você cometeu equívocos consigo mesmo, do que é que vai adiantar você continuar se culpando ou se maltratando, se ferindo por isso? E a partir do momento que você passa por essa meditação que estamos fazendo hoje, isso libera uma experiência e daqui para frente você precisa tomar uma decisão. Eu não volto mais dessa situação, eu não volto mais desse passado. E eu sigo a minha vida daqui para frente. Quantas vezes nos sabotamos, quantas vezes nos destruímos e nos auto-julgamos pelo olhar dos outros que zombam de nós. E quantas vezes nós vamos rastejando para esses que zombam de nós. E hoje o Espírito Santo vem sobre você para te ministrar amor próprio, e é amor próprio que te vai levar a um crescimento saudável. Um crescimento da sua vida saudável, transformador, revelador, e que te vai te trazer harmonia e paz. Eu vou encerrar a gravação, mas continue essa reflexão e esse autoanálise. E tudo que a espiritualidade for sinalizando para você, vá se perdoando sobre isso, aquilo e aquele outro. E não seja egoísta e não seja orgulhoso com você mesmo de achar que você não tem coisas para se perdoar. Você tem muitas coisas para se perdoar. Porque aquilo que continua maltratando você, aquele pensamento que volta na sua cabeça a todo momento, são culpas que você carrega. Se você quer ter um crescimento ordenado, saudável e um crescimento com Deus te guiando, o processo da autocura, o processo do auto-perdão, ele é extremamente necessário. Permaneça com a espiritualidade e que o Espírito Santo vá ministrando em você o que é ainda que você precisa se auto-perdoar.